E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui a pedido da professora de vocês de filosofia, da professora Lanúcia, para falar um pouquinho sobre Nietzsche, assim, de um ponto de vista mais prático, mais para a nossa vida cotidiana, né? Porque esse filósofo ele tem sido muito usado por adolescentes, principalmente quando estão aí brigados com os pais, com os professores, usado para justificar certas revoltas adolescentes. E essas revoltas, se esse pensamento de Nietzsche ele for levado muito a cabo, muito a sério, elas se tornam coisas assim um pouco mais graves. Eu tive uma experiência há alguns anos atrás com Nietzsche, uma experiência bem interessante que marcou minha vida. Eu fazia parte de uma comunidade religiosa chamada Palavra Viva, em Minas Gerais, e a gente foi fazer uma missão em Brasília, no setor nobre de Brasília, um bairro rico e tudo. E aí uma mãe de um rapaz, ela convidou a gente para poder visitar esse rapaz, né? E aí eu fui com outro amigo meu, e aí chegando lá eu vi que era um rapaz assim que tinha tendências homossexuais, e que estava começando a transição para o sexo feminino. Já estava começando a tomar hormônios, se vestir de mulher e tudo isso. E ele estava numa depressão muito forte. Ele estava num processo de depressão terrível, ele não saía mais de casa. E aí a mãe dele preocupada já com suicídio, né? E aí eu comecei a conversar com ele e percebi que além da questão da aceitação da sexualidade e tudo, ele estava fazendo faculdade, ele tinha começado a fazer faculdade de filosofia, e ele estava com a ideia de que Nietzsche era a filosofia, né? De que a filosofia era Nietzsche, de que o que foi dito por Nietzsche era consensual entre todos os filósofos, e ele realmente tinha perdido as esperanças na vida, tinha perdido o sentido de viver. E aí a gente conversou bastante, graças a Deus eu conheci um pouco, né? Eu fui seminarista, estudei filosofia no seminário, e depois disso também continuei estudando por conta própria, autodidata nessa questão da filosofia, e graças a Deus eu conheci um pouco, a gente conversou e graças a Deus ele chegou no entendimento de que a filosofia é muito mais que Nietzsche, e que o pensamento filosófico, científico, até o senso comum é muito maior que Nietzsche, né? Então esse vídeo que eu estou gravando para vocês agora, essa conversa que eu estou tendo com vocês agora, é justamente para desmistificar um pouco dessas ideias que às vezes a gente, nessa idade, ou então às vezes a gente com os nossos traumas, com as nossas revoltas, a gente acaba adotando como verdade e acaba fazendo mais mal do que bem, né? Então vamos primeiro para o conceito de Nietzsche de religião, né? A birra que ele tinha com a religião. E é até interessante, eu até concordo em certo ponto com Nietzsche, em algumas coisas que ele fala. A birra dele com a religião era a seguinte: ele via o povo da Europa na época dele, ele via que o povo não era mais cristão, o povo não vivia mais como cristão, o povo vivia como pagão, porém por covardia, por medo, por convenções sociais, o povo continuava se dizendo cristão, né? Então a birra dele era com essa hipocrisia das pessoas, de não viverem como cristãos, mas por medo, por convenções sociais, continuarem se dizendo cristãos, né? As pessoas deixavam de acreditar em Deus, mas por covardia continuava indo à igreja, continuava indo às missas, indo aos cultos, continuava fazendo toda aquela liturgia religiosa sem de fato viver como religioso, né? Então, num certo senso, ele está até certo, né? Só que aí ele vai além disso. Ele começa a dizer que quando você precisa de algo extra, além de você, para produzir qualquer coisa boa dentro de você, você é um covarde. Então, a covardia em Nietzsche é essa ideia da graça cristã, não é? A gente que é cristão, a gente acredita que a graça ela vem de Deus, a gente não pode se salvar sozinho, então a gente precisa de Deus para isso. E Nietzsche ele começa a pensar que se você precisa de qualquer coisa fora de você para ser feliz, você é um covarde, né? Então essa questão da covardia em Nietzsche, ela é muito grave, porque a gente precisa sim do que está fora, a gente precisa do transcendente, a gente precisa do outro, a gente precisa da família, a gente precisa do acolhimento das pessoas. Se a gente for tentar viver sozinho, logo logo a gente cai e cai feio, né? Ele foi muito importante como historiador, então a gente dá essa importância grande para Nietzsche aí na escola, porque ele trouxe vários escritos pré-socráticos de volta, ele trouxe várias coisas
da época da antiguidade clássica grega de volta. Então, como historiador, ele foi muito importante. Agora, essa questão da falta de esperança em Nietzsche, essa questão do niilismo, né? Essa questão da alegria só quando você está se jogando do precipício. Eu não sei se vocês assistiram um filme, é um filme até antigo, chama Thelma e Louise. Se vocês não assistiram, até aconselho a assistir. São duas amigas e elas têm uma série de problemas e uma delas é mais problemática do que a outra. E quando elas realmente encontram a felicidade é quando elas estão jogando o carro de cima de um desfiladeiro para se matar as duas juntas, né, para cometer suicídio. Então, Nietzsche, se você começar a ler ele e você chegar lá no ápice, no finalmente da ideia de Nietzsche, ele diz isso, né? Ele diz textualmente isso, que você só encontra a felicidade quando você está se jogando fora da vida, né? Quando você desiste de viver, quando você desiste de encontrar uma razão para a existência. Então é esse o perigo do niilismo, né? Às vezes o jovem, somente aí vocês que vão entrar em faculdade ano que vem, que vão estudar isso mais profundamente, e aí a pessoa se encanta por essa ideia revolucionária de Nietzsche, e aí quando percebe, já está tão imbuído, já está tão contaminado por esse pensamento, que quando percebe está pensando como ele, né? Que a felicidade ela está em desistir de tudo, em desistir da esperança, né? Então o niilismo de Nietzsche é basicamente isso. O cristianismo ele diz que a razão pela qual nós estamos aqui é porque Deus nos ama. E o niilismo ele diz que não existe razão nenhuma para a gente estar aqui, que tudo que acontece aqui é acidental, né? Então é um pensamento extremamente pessimista. O pensamento niilista ele é em sua gênese, em sua origem, um pensamento pessimista. E aí a gente pode perceber o quanto isso afetou o próprio Nietzsche, né? E aí nesse pensamento pessimista dele, ele foi procurar por consolo nos bordéis, nos prostíbulos e tudo isso. Ele acabou pegando sífilis. Naquela época o tratamento de sífilis era muito difícil, né? E aí, como ele já tinha esse pessimismo nato dele e o sofrimento da doença, ele perdeu a razão por um tempo, ele ficou louco e ele acabou cometendo suicídio, ele acabou tirando a própria vida, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esses pensamentos aí tão revolucionários, tão pessimistas, e nessa questão aí do confronto, né? Quando a gente vai chegando nessa fase da vida, eu passei por isso, acredito que todos os adultos passaram por isso, nessa fase da vida aí de contestação, contestar inclusive aquilo que você aprendeu de mais, como que eu posso dizer, aquilo que você aprendeu de mais puro lá na sua infância, que foi a fé, que foi a obediência ao que está na sua religião. E às vezes a gente chega nessa fase da vida e a gente quer contestar tudo e todos e a gente acaba se perdendo. E muitas pessoas conseguem encontrar o caminho de volta, outras não. Então a minha preocupação com vocês estudando Nietzsche é essa daí, de alguns utilizarem esse pensamento de Nietzsche para poder contestar aquilo que vivenciou na infância, na adolescência, com a família, aquela obrigatoriedade de igreja, aquelas regras todas que tem na Bíblia, que a gente tem dificuldade de seguir, e a gente tentar justificar uma certa rebelião através do pensamento niilista e depois não conseguir encontrar o caminho de volta. Graças a Deus, aquele rapaz que eu conheci lá em Brasília, no outro dia ele foi visitar a gente na igreja, ele já estava com roupas menos pretas, né? Ele já estava sorrindo, ele conseguiu encontrar novamente, ele conseguiu descobrir que a filosofia ela não é necessariamente ateísta, né? E conseguiu redescobrir o sentido da vida. Então eu estou gravando esse vídeo para vocês aí por essa preocupação. Filosofia não é só Nietzsche, filosofia não é só ateísmo. Se você buscar Aristóteles, Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, vocês vão encontrar uma beleza, uma esperança muito grande dentro da filosofia. Então valeu pessoal, obrigado pela atenção de vocês, precisando estou sempre aqui.